paz, irmãos e irmãs. Boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Salmo de número 23. Nós vamos continuar a meditar nesse salmo. Um salmo extremamente conhecido de todos, inclusive daqueles que não conhecem muito bem a Bíblia. Nós vamos ler até o versículo 4. O versículo 4, especificamente, é o texto em que baseamos hoje a nossa meditação. Já falamos do versículo 1, do versículo 2 e 3, e agora o 4. Vamos ler juntos? Leamos. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu cordão e o teu cajado me consolam. Amém. Até aí. Obrigado, Senhor, pela leitura da Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Espírito Santo em nós, que ilumina o nosso entendimento. Assim, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor abra os olhos do nosso entendimento, a fim de que conheçamos a Tua vontade, a Tua Palavra, e que sejamos por ela confortados e cuidados por Ti, como um pastor cuida do Teu rebanho. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém. Viver não é fácil. A Adriana comentou isso aqui, referindo-se a um momento específico da nossa vida, né? Viver a adoração a Deus não é fácil. Mas viver, de um modo geral, não é uma tarefa das mais tranquilas. Haja vista as fases e os ciclos de vida pelos quais a gente passa, né? Cada um deles implica em novos desafios. Foi o Guimarães Rosa que falou: viver é complicado, não é muito fácil, não é mesmo, né? E o nosso tempo de estudo do Salmo 23 tem a ver com o cuidado de Deus para a gente viver a nossa vida sendo cuidado por Ele, né? E o cuidado de Deus passa necessariamente por vales sombrios como a morte. É curioso isso. É até meio estranho a gente concordar, né, ou consentir que o cuidado pastoral de Deus tenha que passar pelo vale. Podia ser um cuidado mais ou menos no estilo assim que a gente vê na televisão, né? Aquele cuidado onde as coisas dão certo e você só precisa determinar. E se você determinar, você não vai ter problemas. Mas o Salmo que nos leva a colocar o coração num Deus que cuida de nós, nos diz que esse cuidado de Deus passa pelo vale da sombra da morte. O que é esse vale? Vários estudiosos falam que o pastoreio de ovelhas, diferente do que a gente conhece aqui no Brasil. A propósito, eu conheci quando eu era seminarista, primeiro ano do seminário, eu passei um mês lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul. E lá tem bastante ovelhas, né? Tempo frio, etc. Tem aqueles... não é rancho, né? Se fosse avião, seria um hangar. Aqueles galpões. Também não é galpão. Os paióis. Paióis é melhor? Melhorou, né?
onde ficavam os montes de lãs, né? As ovelhas. Eu até tirei uma foto, né? Com um cajado na mão, as ovelhas atrás, para recordar. Ficou bonitinho. Pena que era eu que estava lá, não estava tão bonito assim, né? Mas naquela época não era assim tão bonito, né? Como eu gostaria de ser, né? Assim como não sou hoje ainda. Mas o pastoreio de ovelhas na Europa é diferente. E aí a gente vê isso ainda hoje. E no tempo bíblico, na cultura em que foi baseada o Salmo, era mais ou menos parecido com o que se vê hoje em dia. O inverno muito severo implica em que o rebanho, que é grande, precisa se deslocar para um lugar onde, em um período do ano, as ovelhas estejam seguras por um tempo, longe da fazenda, longe do lugar natural de origem ali, de convivência, de criação das ovelhas. E aí o pastor, com uma equipe, às vezes pequena, viaja com as ovelhas, né, longas distâncias, para chegar no lugar onde elas suportem o inverno. E passam ali uma temporada com as ovelhas. Esse caminho para que elas passem lá o inverno é um caminho que todo ano o pastor tem que fazer, mas é um caminho difícil. E às vezes no caminho algumas ovelhas caem nos precipícios, algumas se perdem. É comum essa migração com as ovelhas para o cuidado delas. Então, no sentido pastoril mesmo do texto, é uma caminhada necessária com as ovelhas para um lugar onde elas estarão seguras. Não é diferente com a gente, né? Se a gente falar de pastoreio de gente, por vezes na vida a gente passa por circunstâncias que a gente tem que passar e a gente depois entende que o pastor estava nos levando por aqueles caminhos para que chegássemos num lugar seguro e ali ele pudesse cuidar de nós. Ter pastor, ter Deus como pastor da gente, implica em a gente deixar que Ele dirija a nossa vida e que não a gente dirija a nossa própria vida. Aí entra uma situação bastante curiosa, que nem sempre Deus responde a todas as nossas orações. Que bom! Porque nem sempre a gente sabe exatamente o que vai ser melhor para nós. Para usar de novo o exemplo da ovelha, o exemplo do pasto, a ovelha não podia, algumas delas, ou uma delas, dizer para o pastor: não, eu não quero ir por aqui, eu vou por outro caminho e encontro você lá na frente, né? Eu vou por um lugar que não seja perigoso. Não dá, não tem essa condição. E existencialmente também não tem. Às vezes não dá para a gente deixar de enfrentar a morte de um familiar, por exemplo. Não dá para a gente deixar de enfrentar uma situação difícil de um filho, por exemplo. Não dá para a gente deixar de enfrentar um conflito de relacionamentos que não depende da gente, por exemplo. Não dá para a gente deixar de enfrentar as crises que geram uma mudança, por exemplo, de uma cidade para outra em busca de uma situação profissional diferente. Algumas questões da vida não dá para a gente mudar. Alguns caminhos não dá para a gente mudar. Esses vales, eles são vales de sombra da morte. E a morte na Bíblia, diz um comentarista, não deve ser entendida apenas como o fim da vida, mas existencialmente como a experiência de crises profundas, como grave risco de vida, perseguição dos inimigos, humilhação, exclusão e solidão devastadora. Fala-se então de descer aos infernos da condição humana. E aí ele cita que Jesus Cristo, quando a gente fala no credo apostólico,
que ele desceu ao Hades. Não quer dizer que ele simplesmente tenha morrido, mas que ele enfrentou essa humilhação, ele enfrentou o desamparo do Pai, ele enfrentou a angústia de morte, ele enfrentou essa solidão e assim por diante. E aí termina o comentarista: trata-se então de uma situação humana sob terrível angústia, perseguição, doença ou riscos extremos de vida. Pois bem, para Deus cuidar de nós, a gente precisa de alguma forma entender que esse cuidado passa por situações assim, e que Deus não errou o script da nossa história. A tendência é a gente achar que Ele se enganou, ou que Ele nos abandonou. E não é uma tendência pecaminosa, não. É uma tendência humana, que os próprios salmos nos revelam. Vá comigo para o Salmo 44, por gentileza, e você vai ver que também, assim como nós, o salmista olha para Deus nessas situações difíceis e fala: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor se enganou, bate na porta e fala: Senhor, o Senhor esqueceu de mim? Também o salmista diz isso. No Salmo 44, a partir do versículo 9, ele começa a dizer, antes ele dizia: eu vou me gloriar no Senhor em todo tempo, eu louvarei o teu nome para sempre. Eu estou lendo aqui na versão internacional. A partir do versículo 9 ele começa a lamúria. Ele diz: mas agora nos rejeitaste e nos humilhaste, já não sais com os nossos exércitos. Agora eu estou indo para a luta sozinho. O Senhor está de férias. O Senhor já não vem mais com a gente. E aí continua. Lá na frente, versículo 15. Aqui na minha versão diz assim: sofro humilhação o tempo todo. O meu rosto está coberto de vergonha, por causa da zombaria dos que me censuram e me provocam, por causa do inimigo que busca vingança. E aí no versículo 20 ele diz: se fosse culpa minha, se fosse eu que não tivesse conhecido o Senhor saberia disso, mas eu continuo fiel a ti. Versículo 23 ele diz assim, 22: contudo, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Desperta, Senhor, porque dormes. Levanta-te, não nos rejeite para sempre. É como se ele dissesse: o Senhor já nos rejeitou, mas desiste disso, muda de ideia e não rejeite mais. Porque escondes o teu rosto e esqueces o nosso sofrimento e a nossa aflição. E assim por diante, o salmista diz. E aí a gente pode concordar com o nosso literário: viver é complicado. Viver fiel ao Senhor em meio aos vales é complicado. Mas por que é que o cuidado de Deus passa pelo vale da sombra da morte? Eu estava tentando elaborar uma pergunta para o Salmo 23. Qual era a pergunta essencial para esse salmo? O que é complicado nesse salmo? E aí eu cheguei a essa conclusão. Por que o cuidado de Deus passa pelo vale? E como ela não é uma pergunta fácil, eu perguntei para quem entende mais que eu. Perguntei para o Ari Ovaldo. Hoje a gente estava almoçando e eu falei: mas Ari, como é que pode? Por que é que isso acontece? Ele falou: olha, é para a vida melhorar. É para Deus levar a gente para um lugar onde o cuidado é melhor. Para levar a gente para uma situação melhor. Mas eu falei: isso aqui parece que tangencia, por exemplo, com a filosofia budista, que diz que viver é sofrer. E a gente sofrer é uma contingência da vida, que a gente vai sofrer mesmo e não tem jeito,
e o que a gente precisa fazer é abstrair. Ele falou, pois é, a diferença é que o cristão não abstrai o sofrimento. O cristão reage ao sofrimento. E ele entende que Deus está na direção e ele busca o Senhor no meio do sofrimento. O sofrimento para o cristão é um ambiente. Ele conjuga o verbo sofrer se ele quiser. De fato, esse é o contexto do Salmo. O pastor precisa passar pelo vale junto com as ovelhas para que elas tenham um lugar mais seguro e um pasto onde ela possa se alimentar. E aí, para a gente poder, eu acho que um primeiro aspecto para a gente poder receber esse cuidado de Deus é a gente saber que, vez por outra, a gente pode passar pelos vales. Vez por outras, a gente vai passar por eles. Só há 3 tipos de pessoas aqui hoje. Nós podemos dividir essas pessoas em 3 grupos. Ou aquelas que acabaram de passar pelo vale e já estão num lugar seguro, mas lembram de Deus na hora que estava passando. Esse é o primeiro grupo. Ou aquelas que estão no vale nesse momento e estão na sua intimidade com Deus, nas suas lutas com o Senhor, ali cai ou não cai, no meio do penhasco ali, um lugar difícil e está difícil. Ou um terceiro grupo, aqueles que ainda vão passar por eles. Não tem jeito. Ou a gente saiu, ou a gente está, ou a gente vai passar. Então, ainda que eu ande, é uma expressão que denota para nós que faz parte do cuidado de Deus, faz parte da vida a gente passar por situações difíceis. Então, de que forma nós podemos receber o cuidado de Deus nesse vale? Porque o salmista diz, ainda que eu ande, eu não vou ter medo. Por vezes, o nosso sofrimento é maior por causa do medo do que por causa do próprio sofrimento. Às vezes nós tememos muito mais o sofrer e não aceitamos a possibilidade de encontrar o Senhor no meio do sofrimento. O salmista diz, não temo mal algum. Quando ele diz que nada ele teme, de alguma forma ele está dizendo, ele está reforçando o que ele diz, se o Senhor é o meu pastor, eu não preciso de mais nada. Se eu não preciso de mais nada, eu não vou temer os vales, não vou temer os problemas. Por que é então que não devemos temer quando temos que passar pelo vale, queridos? Nós não devemos temer os vales, porque é nesses momentos de perigo que nós vivemos a maior experiência de intimidade com o nosso pastor. Você veio aqui hoje para ouvir que você não precisa ter medo do que lhe possa causar os homens, você não precisa ter medo do que você não consegue fazer, você não precisa ter medo das pessoas ou das coisas, porque nesses momentos de perigo, nós temos a maior oportunidade de conhecer a Deus de perto. Há uma mudança muito interessante no Salmo. Enquanto ele está dizendo, o Senhor é o meu pastor, ele está falando na terceira pessoa. Quando ele está dizendo, ele me faz repousar, é ele. Quando ele está dizendo que ele me leva junto para as águas de descanso, é ele. Quando ele está dizendo que ele refrigera a minha alma, é ele. Quando ele está dizendo que ele me guia por caminhos certos, é ele. Mas quando o salmista está no vale, não é mais ele, agora é tu. Ele poderia dizer, eu não temerei mal nenhum porque ele está comigo. Não, ele diz, porque tu estás comigo. Ele entra num ambiente de oração e não de reflexão sobre quem é Deus. E aí é um teólogo contemporâneo, o John Piper, que diz isso. Uma coisa é a gente falar sobre Deus, e a gente precisa, na nossa teologia,
deixar às vezes de falar sobre Deus e em momentos mais difíceis ficar, como a gente diz, tete a tete com o Senhor e conversar com o Senhor. E o Salmo faz essa mudança. Enquanto ele está falando do cuidado, da alegria, do sustento, da satisfação, ele está dizendo: foi o Senhor quem fez. Mas agora que a corda aperta, agora que a coisa fica mais difícil, sou só eu e Deus. Pelo exemplo pastoril, o pastor pega o rebanho e vai pelo caminho difícil. E agora é o momento meu com o Senhor. Os vales são um convite à intimidade. Intimidade tal que você não tinha no tempo que você estava nos pastos verdejantes. Intimidade tal que você não tem a mesma percepção quando você está com medo, quando você não está com medo. Intimidade de um para o outro. Por isso que o salmista fala depois, no Salmo 119, foi bom eu ter passado pela aflição, porque ali eu conheci os teus decretos. Nós conhecemos o Senhor de uma forma incomparável quando a gente está no meio do vale. Por isso, o vale, ele pode ser um lugar de adoração. Por isso, ao invés de conjugar o verbo sofrer, eu posso conjugar o verbo louvar e adorar. Eu posso dar graças ao Senhor. E eu posso dizer: Senhor, fique comigo, porque a tua presença é que me dá segurança. Não devemos, no meio do vale, pedir para o Senhor mudar o caminho. Não devemos, no meio do vale, pedir para o Senhor mudar o roteiro. Devemos sim, no meio do vale, lembrar que a presença do Senhor é que nos dá segurança. E que ali é um momento, é uma oportunidade de vivermos a nossa maior experiência de intimidade com o pastor. Não devemos temer o vale também, queridos, porque além da intimidade, nós estamos acompanhados por alguém que já conhece o caminho. Nós não devemos temer os vales sombrios da vida, porque quem está conosco é quem sabe o que é padecer. Não há um sofrimento humano sequer que não tenha referência com o sofrimento que Cristo enfrentou para nos libertar de todos os medos, para nos tirar toda a angústia e todo o mal que nos possam fazer as circunstâncias da vida. Quando a gente está firmado no cuidado do Senhor, nós estamos caminhando junto com aquele que diz para você assim: pode vir, fica tranquilo, que eu conheço o caminho. Eu já passei por aqui. Ah, mas o meu sofrimento é diferente. Não, esse aí eu também enfrentei. Você está se sentindo o quê? Está se sentindo desamparado pelo Pai? Eu também passei por isso. Uma vez, eu tive um tempo lá na Beneficência Portuguesa, cuidando das crianças, ministrando a elas a palavra de Deus, crianças com câncer. Isso já há uns 20 anos atrás. Menos um pouquinho. E numa dessas vezes eu levei comigo um seminarista de nossa igreja. Estava na Igreja Unida nessa época. E eu já estava já no trabalho com as crianças há uns 4 ou 5 anos. E ele foi a primeira vez de visitar comigo as crianças, né? E a gente passou pelos leitos. Sempre a gente visitava em torno de 10, 11 crianças, 12, às vezes um pouco menos, conforme as que estavam internadas. E eram crianças com as quais a gente já tinha uma intimidade. Então a gente já passava toda semana e as encontrava. Às vezes umas estavam mais deprimidas, outra semana aquela estava mais contente, enfim, né? E aí a gente falando do amor de Deus, do cuidado de Deus para crianças absolutamente indefesas, que algumas delas com doença terminal e que não estariam mais, talvez, na próxima visita que a gente tivesse. E aí o meu amigo, o seminarista, ele falou: agora eu entendi aquilo que você falou uma vez, que Jesus conhece o caminho.
Porque a gente só consegue passar por determinadas situações se a gente tiver a companhia de alguém que deixa a gente seguro naquela situação. E Jesus Cristo sabe o que é padecer nesse aspecto, de que Ele sabe o que é o sofrimento de uma criança. Ele conhece esse caminho. Por isso Ele as pode deixar seguras, e ainda que elas tenham que passar por esse vale sombrio como a morte, elas também podem estar seguras com o Senhor Jesus. Nós não devemos temer os vales, porque quem está conosco sabe qual é o caminho. Ele sabe o que é padecer. Ele já passou por ali. Em terceiro lugar e último, eu e você não precisamos temer o vale. A gente não precisa ficar com medo de que vai dar tudo errado. Porque é justamente no vale que nós somos aperfeiçoados pelo Senhor. Que nós somos melhorados pelo Senhor. E aí, o texto nos fala de duas formas que o Senhor nos aperfeiçoa. Uma é com o bordão ou com o bastão, algumas versões falam com a vara, e outra é com o cajado. E tanto um quanto o outro consolam. E consolam como? A vara consola com a disciplina. A vara é aquele bastão, né, mais comprido, que o pastor às vezes tem que bater levemente na ovelha que está saindo do rebanho, que está se desviando, bate um pouquinho ali, ou quando elas estão brigando, né, chifrando mais as outras e machucando mais as outras, aí ele bate um pouquinho mais forte, né, separa, né, para proteger as ovelhas. Não brigue tanto assim, não vai ser bom, né, bate um pouquinho ali. A vara simboliza essa disciplina de Deus, né, algo que Deus quer nos mostrar e corrigir. E isso é cuidado de Deus, queridos. Em Hebreus nós vemos que o Pai disciplina aquele que Ele ama. Porque se não fôssemos amados, Deus nos largaria e deixaria a gente fazer todas as bobagens da vida e não teríamos consequência disso. A gente ia pecar e gostar e não sofrer. Mas o que acontece? A gente peca, gosta e sofre por causa do pecado que a gente pecou. Não é assim? E às vezes sofre a vida inteira, né? Por conta de alguns preços que o pecado implica. Isso é vara de Deus. Amém por isso. Louvado seja o Senhor. Porque Ele cuida de nós. Ele lembra, ó, não é bom. Não, isso não é para você. E eu não vou te abandonar. Eu não vou te deixar andar por aí fazendo tudo quanto é bobagem. De vez em quando eu vou te mostrar o bastão. E pode até doer um pouquinho. Às vezes vai ter que bater um pouquinho nas costas, né? Às vezes vai ficar uma marquinha, vai ficar um galinho na cabeça, ou vai ficar uma marca na coxa, né? Como a de Jacó, né? Às vezes você vai mancar um pouquinho, às vezes você vai passar um tempo com uma aleijãozinha, uma coisinha de leve, uma coisa tranquila, mas fique tranquilo. É a vara do Senhor, é o bastão do Senhor. E isso nos consola. Isso nos consola. O Lloyd Jones, ele conta que o Jonathan Edwards, né, século XVII, que ele tinha uma rotina na casa dele, né? Qualquer problema que a família passasse, ele pedia tanto para os filhos como para a esposa, sentarem-se assim num lugar bem reservado, no cantinho assim da parede, e orar por um tempo, perguntando: Senhor, o que o Senhor quer me mostrar com esse sofrimento? É a vara de Deus, mas que consola. Mas também o cajado. O cajado é a bengala, né, do pastor, que por ter não a base, né, mas a parte de cima em curva, ele pode puxar alguma que está, às vezes, num buraco, né, e é o próprio apoio do pastor, para ele andar. E com esse cajado, ele bate no chão, e as ovelhas entendem o comando. Então, uma batida, duas batidas, a forma como ele bate no chão, elas ouvem e retomam a caminhada. O
cajado de Deus é a direção que a gente precisa ter. Deus nos direciona assim também. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos dá, às vezes, a gente está cantando alguma coisa e fala, opa, peraí. Estou cantando e estou aprendendo. Será que é assim? Será que não é assim? É o cajado de Deus batendo. Ó, o caminho é por aqui. O caminho é por aqui. E isso consola, gente. Louvado seja Deus por isso. Queridos, para terminar, o finalzinho do versículo 3 diz que o Senhor nos guia por caminhos certos, por amor do seu nome. Os vales sombrios também são caminhos certos de Deus. E a gente pode confiar que o pastor nos leva sempre seguros. Estar na presença de Deus no vale implica que homem algum, sofrimento algum, situação alguma tem o poder ou a habilidade de tirar a nossa segurança diante do Senhor. Eles não são suficientes para te deixar temeroso, porque o Senhor também está com você. Como é importante para nós, para mim, saber que, seja qual for a situação, seja qual for o grau de ódio de um inimigo ou de uma situação, que eu estou protegido pela presença do Senhor. Não significa que o vale não virá, que os problemas não virão. Significa que eles não podem entrar dentro da minha alma. Porque alguém ocupa essa alma. E esse alguém é o meu pastor, é o Senhor, que me dá essa segurança. Então, eu posso entender que os vales também são caminhos certos de Deus. A dor é um desses vales, né? E eu quero terminar refletindo um pouco sobre isso. Dor é ruim, mas ela pode ser nossa amiga. Ela não precisa ser a nossa inimiga. É mais difícil a gente conviver com uma doença indolor do que com uma doença que dói. As doenças invisíveis, chamadas doenças invisíveis, precisam de uma atenção muito especial da saúde, porque às vezes vão pegar de surpresa, né? Uma diabetes, enfim, outras delas, né? Hipertensão, são doenças que não doem, mas a dor pode mostrar um caminho. Ela pode lembrar que a gente está passando por uma situação em que a gente tem a oportunidade da experiência íntima do amor de Deus sobre as nossas vidas. E a gente poder viver os melhores dias que nós vivemos, que a nossa fé se lembre. Ela pode nos trazer a lembrança de que precisamos de uma relação íntima com o Senhor. Agora é tu, agora é o Senhor e eu. Eu não vou temer, porque tu, olho no olho, estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Que o Senhor nos abençoe, queridos. Nos dê essa graça de podermos contar com a presença do Senhor e a certeza de que ela é suficiente para lançar fora todo o medo. Não vamos entender nem o bastão, nem o cajado como algo diferente do amor de Deus. Porque o amor de Deus lança fora todo o medo. Quando guardamos o amor de Deus, quando deixamos-nos tomar pelo amor de Deus, os meus medos se vão. E a gente não precisa mais chorar, lamentar. A gente está seguro, porque o Senhor está conosco. Como é que você passa pelos vales? De algum jeito, a gente vai ter que passar. Vamos ficar de pé, vamos orar.
Pai Celeste, obrigado pela Tua presença, obrigado pela Tua graça, que é melhor até mesmo do que a vida. Obrigado, Senhor, porque seguros em Ti, nós podemos seguir com a vida. Podemos passar até por vales que são difíceis para nós, mas passamos por eles com o Senhor. E podemos dizer, olhando para o Senhor, porque o Senhor está comigo, eu não temerei mal nenhum. Obrigado, Deus, por esse cuidado. Obrigado, Senhor, pela Tua disciplina. Obrigado, Senhor, pela Tua direção. Faz-nos desejosos, ávidos, sedentos de obedecer a Tua voz, de ouvir a voz do pastor, de entender os comandos do pastor e seguirmos seguros, ainda que por vales difíceis, e chegarmos seguros no lugar onde o Senhor cuida de nós. Obrigado, Senhor, porque podemos louvar ao Senhor, podemos não duvidar e seguir em frente, certos de que o Senhor está no comando da nossa vida. Bendito seja o Teu nome, louvado seja a Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém.